Existe um dia que não está marcado no calendário, mas que muda tudo. Não é o dia em que você conquista algo grande. Não é o dia em que alguém te valida. Não é o dia em que você finalmente se encaixa. É o dia em que você para. Para de pedir permissão. Para de esperar aprovação. Para de negociar o direito de existir. É o dia em que você olha para dentro e percebe algo brutal e libertador. Você não precisa convencer ninguém de que merece estar aqui. Você já está. E isso basta. Mas até chegar nesse dia, você vive como um convidado na própria vida. Você ajusta o tom da sua voz antes de falar. Mede o tamanho do seu riso. Recalcula a sua opinião no meio da frase. Escolhe palavras como quem pede desculpas por ocupar espaço. E quando finalmente faz algo que deseja, você ainda olha para os lados como se estivesse cometendo um crime. Porque alguém te ensinou que existir é algo que precisa ser autorizado. Que você só pode ser você se o mundo permitir. E o mundo, na sua cabeça, virou um tribunal invisível que nunca dá sentença de absolvição. Osho, o místico que dedicou a vida a desmontar todas as prisões internas que carregamos, dizia algo que corta fundo. A maior escravidão não vem de fora, vem de dentro. Não é o sistema que te prende. Não é a sociedade. Não é a família. É você. Você que internalizou as vozes, as regras, os medos, e agora vive como se estivesse sempre sendo vigiado. E a vigilância não é real. Ela é mental, mas é tão poderosa que controla cada passo, cada escolha, cada respiração. E o pior, você chama isso de responsabilidade. Você chama isso de maturidade. Você chama isso de ser uma boa pessoa. Mas na verdade, você virou um escravo bem educado. Um escravo que sorri. Um escravo que agradece. Um escravo que nunca reclama. E no fundo, você sabe. Você sente. Você sufoca. Mas tem medo de admitir, porque admitir seria reconhecer que você passou anos vivendo uma vida que não é sua. Agora eu quero que você imagine uma cena. Você está numa sala cheia de gente. E alguém te pergunta: o que você realmente pensa sobre isso? E a sua primeira reação não é pensar. É calcular. Calcular o que é seguro dizer. O que não vai te fazer ser julgado. O que não vai decepcionar. O que não vai causar conflito. E então você diz algo que não é mentira, mas também não é verdade. É uma versão editada. Uma versão aprovada. Uma versão que passa no filtro do medo. E ninguém percebe, porque todo mundo faz isso. Todo mundo vive assim. Mas você percebe. Você sente o gosto amargo de ter se traído de novo. E se pergunta: quando foi que eu comecei a precisar de permissão até para sentir o que sinto? Osho diria que isso começou cedo. Muito cedo. Quando você era criança e alguém riu do seu entusiasmo. Quando você mostrou uma emoção e recebeu frieza. Quando você foi chamado de exagerado. Quando alguém te puniu com ausência. O corpo aprende rápido. Ele entende que ser você pode custar amor. E então você começa a se editar. Você aprende que existem versões de você que são aceitáveis e versões que não são. E passa a vida inteira tentando performar a versão aceitável. Você não chama isso de performance. Você chama de adaptação, de inteligência social, de não querer incomodar. Mas no fundo, você sabe. Você está se apagando para não ser apagado. Você está sumindo para pertencer. E pertencer virou mais importante que ser. E aqui vem o primeiro gancho que precisa ficar ecoando em você. E se o maior risco não for ser rejeitado, mas passar a vida inteira sem nunca ter sido visto de verdade? Porque quando você pede permissão para existir, você só mostra o que é seguro mostrar. Você só revela o que não assusta. E então as pessoas se conectam com uma imagem, com uma versão, com um personagem, mas não com você. E você sente isso. Você sente a solidão de estar rodeado de gente, e ainda assim completamente só. Porque ninguém te conhece. E pior, você também não se conhece mais. Porque você passou tanto tempo sendo o que os outros esperavam que esqueceu quem você é, quando ninguém está olhando. Agora vamos mais fundo. Porque pedir permissão não é só sobre falar ou não falar. É sobre viver ou não viver. É sobre desejar algo e imediatamente pensar:
Mas será que eu posso? Será que eu mereço? Será que alguém vai achar errado? É sobre sentir vontade de fazer algo diferente e já ouvir vozes internas dizendo: quem você pensa que é? É sobre ter um sonho e guardá-lo como se fosse um segredo vergonhoso. Porque na sua cabeça, sonhar grande é arrogância. Querer mais é ingratidão. Ser diferente é perigo. E então você se mantém pequeno. Não porque o mundo te força, mas porque você aprendeu que pequeno é seguro. Pequeno não incomoda. Pequeno não decepciona. Pequeno não é rejeitado. Mas pequeno também não vive. Osho observava isso com uma clareza brutal. Ele via como as pessoas construíam prisões elaboradas dentro de si mesmas. Prisões feitas de dever, culpa, vergonha e medo. E achavam que estavam sendo virtuosas. Achavam que estavam sendo humildes. Mas humildade que anula não é humildade. É autodestruição disfarçada de virtude. Porque humildade verdadeira não te faz desaparecer. Ela te faz real. Ela te tira do ego, não da vida. Mas o que você aprendeu não foi humildade. Foi submissão. Submissão a vozes que nem são suas. Vozes que você internalizou tanto que agora parecem verdade. E essas vozes te dizem: espera. Espera até estar pronto. Espera até ser aprovado. Espera até merecer. Espera até ter certeza. E você espera. E espera. E espera. E a vida passa. Eu quero que você sinta o peso dessa frase. Quantas coisas você não fez porque estava esperando permissão de alguém que nunca ia dar? Quantas conversas você não teve? Quantos riscos você não correu? Quantos amores você não viveu? Quantas mudanças você não fez? Não porque eram impossíveis, mas porque você não se sentiu autorizado. Você não se sentiu digno. Você não se sentiu pronto. E dignidade, para você, virou algo que precisa ser conquistado. Algo que precisa ser provado. Algo que depende de validação externa. Mas Osho invertia isso. Dignidade não vem de fora. Dignidade é o que sobra quando você para de mendigar aprovação. É o que aparece quando você entende que você não precisa ser perfeito para ter direito de existir. Agora eu quero te contar algo sobre o medo. O medo de ser você não é medo de rejeição. É medo de responsabilidade. Porque enquanto você vive pedindo permissão, você pode culpar. Pode dizer: eu não fiz porque não deixaram. Eu não tentei porque não era a hora. Eu não vivi porque ninguém me incentivou. Mas quando você para de pedir permissão, você perde o direito de culpar. Você se torna responsável. E responsabilidade assusta. Porque agora, se der errado, é seu. Se não funcionar, é seu. Se for rejeitado, é seu. E o ego odeia isso. O ego prefere a proteção da vítima. Prefere o conforto de dizer: eu não consegui porque o mundo é injusto. Porque assim você mantém a ilusão de que você é bom, mas incompreendido, e essa ilusão te mantém preso. Osho dizia que as pessoas têm medo de liberdade. E isso soa estranho, porque todo mundo diz que quer ser livre. Mas liberdade real não é conforto. Liberdade real é desamparo criativo. É você olhar para a vida e perceber: não tem manual, não tem garantia, não tem aprovação prévia. Você precisa escolher. E a escolha é sua. E isso é aterrorizante para quem passou a vida inteira esperando que alguém dissesse o caminho certo. Para quem passou a vida inteira terceirizando decisões. Para quem confundiu segurança com obediência. Porque obedecer é fácil. Obedecer te livra de culpa, mas também te livra de vida. E aqui vem a primeira virada do roteiro. A virada que começa a desmontar tudo. Você percebe de repente que as pessoas de quem você está pedindo permissão não estão nem prestando atenção. Você percebe que o tribunal invisível que você criou na sua cabeça não é real. Você percebe que a maioria das pessoas está ocupada demais com a própria vida para julgar a sua. E aquelas que julgam, julgam porque também vivem pedindo permissão. Julgam porque também estão presas. E querem que você fique preso junto, porque a sua liberdade expõe a prisão delas. E então você entende. Você não está esperando o mundo te liberar. Você está esperando você te liberar. E esse momento é brutal, porque é o momento em que você percebe que você é o carcereiro e o prisioneiro ao mesmo tempo. Você é quem tranca e quem implora para sair.
Você é quem nega e quem pede. E isso é duro de aceitar. Porque é mais fácil culpar o mundo. É mais fácil dizer que a sociedade te oprime, que a família te limita, que o sistema te prende. E tem verdade nisso. Mas a verdade mais profunda é que você internalizou tudo isso. Você virou o sistema dentro de você. E agora, mesmo quando não tem ninguém te vigiando, você se vigia. Mesmo quando não tem ninguém te julgando, você se julga. Mesmo quando não tem ninguém te negando, você se nega. E essa é a prisão mais sutil e mais cruel. Porque você nem percebe que está preso. Osho cresceu numa Índia sufocada por tradições, regras sobre como amar, como casar, como pensar, como ser. E ele viu o que isso fazia com as pessoas. Ele viu vidas apagadas, viu potenciais mortos, viu almas que nunca floresceram porque passaram a vida inteira esperando a aprovação de autoridades que também estavam presas. E ele se rebelou. Não com violência, mas com clareza. Ele disse: a única autoridade verdadeira está dentro de você. Não é o guru, não é o pai, não é o líder, não é o livro sagrado. É a sua própria consciência. E consciência não precisa de permissão. Consciência é. Mas aqui vem a parte difícil. Porque consciência sem coragem é só conhecimento que não muda nada. Você pode entender tudo isso intelectualmente e continuar vivendo do mesmo jeito. Você pode concordar com cada palavra e ainda assim, amanhã, quando tiver que tomar uma decisão, vai olhar para os lados esperando um sinal. Vai pedir opinião para diluir responsabilidade. Vai criar desculpas para não agir. Porque a mente é expert em te proteger da vida. E ela faz isso te convencendo de que você precisa de mais. Mais preparo. Mais certeza. Mais aprovação. Mais tempo. E enquanto você espera o mais, a vida acontece sem você. Agora eu quero que você imagine outra cena. Uma cena que talvez seja a mais importante de todas. Você está sozinho. Ninguém está te pressionando. Não há conflito externo. E você sente uma vontade. Pode ser uma vontade pequena. Pode ser grande. Pode ser criativa. Pode ser íntima. Pode ser sobre mudança. Pode ser sobre expressão. E aí vem um impulso automático. Você pensa em quem vai aprovar. Em quem vai entender. Em como vai ser recebido. E nesse momento, no exato momento dessa busca por validação, você perde você. Porque você transformou a vontade em negociação. E negociação mata a espontaneidade. Mata a verdade. Mata a vida. E agora, eu vou te levar para um ponto mais tenso. O ponto onde você reconhece o padrão na sua própria história. Pensa numa situação concreta. Pode ser recente. Pode ser antiga. Uma situação onde você quis algo, sentiu algo, pensou algo, mas não expressou. Não porque era impossível, mas porque tinha medo. Medo de parecer errado. Medo de parecer fraco. Medo de parecer arrogante. Medo de decepcionar. Medo de ser demais ou de menos. E então você guardou. Engoliu. Adiou. E chamou isso de prudência. Mas não era prudência. Era medo travestido de racionalidade. E esse medo te custou. Te custou uma conversa verdadeira. Te custou uma oportunidade. Te custou um momento de conexão real. Te custou um pedaço de você. Osho diria que você não guardou por medo do mundo. Você guardou por medo de você. Medo de se descobrir inadequado. Medo de não conseguir lidar com a rejeição. Medo de se ver vulnerável. Porque enquanto você não se expõe, você pode manter a ilusão de que seria aceito se tentasse. Mas quando você tenta e é rejeitado, a ilusão quebra. E então você precisa encarar algo cru. Você não é perfeito. Você não é universal. Você não vai agradar todo mundo. E isso dói. Mas é a única dor que liberta. Porque do outro lado dessa dor está a verdade. E a verdade é: você não precisa agradar todo mundo. Você só precisa ser honesto. E honestidade, para Osho, não é falar tudo o que pensa o tempo todo. Honestidade é parar de trair a si mesmo. É parar de se moldar para caber. É parar de performar versões editadas. É olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente quero aqui? E então agir a partir dessa resposta. Não de forma violenta, não de forma egoísta, mas de forma autêntica. E autenticidade incomoda, porque ela expõe.
Ela mostra falhas. Ela mostra contradições. Ela mostra humanidade. E num mundo que valoriza a imagem, humanidade parece fraqueza. Mas não é. Humanidade é coragem. É a coragem de ser imperfeito em público. É a coragem de não ter todas as respostas. É a coragem de mudar de ideia. É a coragem de dizer eu não sei. É a coragem de existir sem legenda explicativa. Agora vamos falar de algo que quase ninguém conecta. Pedir permissão para existir está diretamente ligado a como você ama. Porque quando você não se autoriza, você busca essa autorização no outro. Você transforma a relação em validação. Você não ama a pessoa. Você ama o fato de que ela te escolheu. Você não quer estar junto. Você quer ter a prova de que você é digno. E então o relacionamento vira performance. Você performa o parceiro ideal. Você esconde defeitos. Você evita conflitos. Você concorda quando discorda. Você some quando precisa aparecer. E chama isso de amor. Mas não é amor. É negociação de valor. E negociação cansa. Porque você nunca relaxa. Você nunca é você. Você é sempre a versão que mantém o outro perto. E um dia você acorda e percebe. A pessoa está com você, mas não te conhece. Porque você nunca se mostrou. Osho falava muito sobre isso. Ele dizia que o amor só é possível entre duas liberdades. Entre duas pessoas que não precisam uma da outra para se sentir inteiras. Porque quando você precisa, você controla. Quando você precisa, você manipula. Quando você precisa, você perde o respeito por si mesmo. E respeito próprio não é arrogância. Respeito próprio é a capacidade de olhar para dentro e dizer: eu sou suficiente, não perfeito, não completo, não sem feridas, mas suficiente. Suficiente para estar aqui. Suficiente para amar. Suficiente para ser amado. E quando você sente isso, você para de implorar. Para de provar. Para de se vender. E começa a escolher. E escolha muda tudo. Porque quando você escolhe, você sai da posição de vítima e entra na posição de autor. Você para de esperar o mundo te aceitar e começa a decidir quem você aceita na sua vida. Você para de se adaptar a qualquer ambiente e começa a procurar ambientes onde você pode ser você. Você para de tolerar desrespeito para não ficar sozinho e começa a valorizar a solidão que preserva a dignidade. E isso assusta. Porque solidão, para quem passou a vida mendigando aprovação, parece morte. Mas não é morte, é renascimento. É o momento em que você encontra você. E encontrar você é o único encontro que ninguém pode tirar. Agora eu vou te contar o momento do clímax. O momento onde tudo se quebra e se reconstrói ao mesmo tempo. É o momento em que você está cansado. Cansado de performar. Cansado de calcular. Cansado de medir palavras. Cansado de viver como convidado. Cansado de esperar que alguém te dê permissão para respirar. E nesse cansaço, algo acontece. Você não planeja. Você não decide racionalmente. Você simplesmente para. Para de pedir. Para de explicar. Para de justificar. E faz. Faz o que quer. Diz o que pensa. Escolhe o que deseja. E espera o mundo desabar. Mas o mundo não desaba. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam. Algumas te julgam, outras te respeitam mais. Mas você continua inteiro e percebe algo revolucionário. Você pode ser rejeitado e continuar de pé. Você pode ser mal interpretado e continuar em paz. Você pode perder a aprovação e ganhar você. Esse é o dia. O dia em que você parou de pedir permissão. Não foi um dia glorioso. Não teve música de fundo. Não teve aplausos. Foi um dia comum onde algo dentro de você disse chega. E você ouviu. E obedeceu você, não o medo. E isso muda tudo. Porque agora você sabe. Você não precisa de unanimidade para existir. Você não precisa de perfeição para ter valor. Você não precisa de explicação para ser você. Você só precisa de coragem. A coragem de decepcionar. A coragem de ser incompreendido. A coragem de perder quem não estava pronto para te ver. A coragem de ficar sozinho até encontrar quem te escolhe sendo você, não sendo conveniente. Osho dizia que a maior revolução não é política, é pessoal.
É quando você se recusa a viver segundo roteiros que não são seus. É quando você olha para as regras que internalizou e pergunta: quem disse que é assim? E muitas vezes a resposta é: ninguém específico. É um eco. Um eco de gerações que também viveram pedindo permissão. E você pode continuar o eco. Ou pode quebrá-lo. E quebrar dói. Porque você vai decepcionar expectativas. Vai frustrar projeções. Vai perder lugares onde você só cabia se fosse pequeno. Mas vai ganhar algo inegociável. Você vai ganhar sua vida de volta. E aqui vem a síntese que amarra tudo. Liberdade interior, para Osho, não é fazer o que quer sem limites. Não é egoísmo. Não é irresponsabilidade. Liberdade interior é a capacidade de agir a partir de você, não a partir do medo. É a capacidade de ouvir dentro antes de ouvir fora. É a capacidade de respeitar você tanto quanto você respeita os outros. E quando você vive assim, você para de viver em guerra. Porque a guerra sempre foi interna. Sempre foi entre quem você é e quem você acha que deveria ser. Entre o que você quer e o que você acha que deveria querer. Entre o que você sente e o que você acha que deveria sentir. E guerra interna gera esgotamento. Gera ansiedade. Gera vazio. Porque você está sempre dividido. Sempre negociando. Sempre traindo uma parte para agradar outra. Mas quando você para de pedir permissão, a guerra acaba. Não porque você virou perfeito, mas porque você parou de lutar contra você. E aí a energia que você gastava se justificando volta para criar. Volta para amar. Volta para viver. E a vida, de repente, fica mais simples. Não mais fácil, mais simples. Porque você para de carregar 1000 versões de si. Você só carrega uma, a verdadeira. E a verdadeira pode errar, pode mudar, pode não saber, mas é íntegra. E integridade não precisa de permissão. Integridade é. Agora eu quero que você sinta como isso se traduz em ações práticas. Porque tudo isso só vale se mudar como você vive. Parar de pedir permissão na prática é falar o que você pensa numa reunião, mesmo sem ter certeza de que está certo. É recusar um convite sem inventar desculpa. É expressar um limite sem pedir desculpas. É compartilhar uma ideia sem esperar validação prévia. É fazer uma escolha e não precisar explicar para todo mundo por quê. É mudar de opinião sem sentir vergonha. É dizer, eu quero isso sem justificar o desejo. É dizer, eu não quero isso sem se sentir culpado. É existir sem nota de rodapé. E quando você começa a praticar isso, algumas coisas vão acontecer. Você vai sentir culpa. Porque você foi treinado para achar que priorizar você é egoísmo. Mas não é. Egoísmo é ignorar o outro. Priorizar você é respeitar você, tanto quanto você respeita o outro. Você vai sentir medo. Porque sem a armadura da aprovação, você se sente nu. Mas nudez é honestidade. E honestidade atrai conexões verdadeiras. Você vai perder algumas pessoas. Porque algumas pessoas só gostavam da sua disponibilidade, não de você. E vai doer. Mas é a dor que limpa. A dor que abre espaço para o real. E aqui está a virada final. A virada que fecha o círculo. Quando você para de pedir permissão, você não se torna rebelde. Você se torna livre. E liberdade não é barulhenta. Não é agressiva. Não precisa provar nada. Liberdade é silenciosa. É sólida. É serena. É a paz de quem não está mais em guerra consigo mesmo. É a leveza de quem não carrega máscaras. É a dignidade de quem não negocia o próprio valor. E isso transforma tudo. Suas relações ficam mais honestas. Seu trabalho fica mais alinhado. Suas escolhas ficam mais claras. Porque agora você tem um critério interno. Isso é verdade para mim. E quando a resposta é sim, você age. E quando é não, você recusa. E não precisa de plateia para validar. Osho encerrava muitas de suas palestras com um convite simples. Volte para casa. E casa não é um lugar. Casa é você. É o estado de não estar dividido. De não estar performando. De não estar se traindo. E a maioria das pessoas passa a vida inteira longe de casa. Passa a vida inteira como refugiado emocional, pedindo abrigo na aprovação alheia. Mas abrigo que depende de outro nunca é seguro. Porque o outro muda. O outro tem seus próprios medos. O outro não pode te salvar.
Só você pode. E te salvar não é conquistar o mundo, é parar de fugir de você. Agora eu fecho com as perguntas. As perguntas que eu quero que vibrem em você depois que esse vídeo acabar. Onde você ainda está pedindo permissão? Em que situação você ainda espera que alguém te autorize a ser você? Qual verdade você está segurando porque tem medo de como vão reagir? E a pergunta mais importante: o que você faria hoje, agora, se não precisasse de aprovação de ninguém? Escreve nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que estava vivendo para agradar, não para ser? Ou se você ainda não teve esse momento, conta. O que te impede de parar de pedir permissão? Porque sua história pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para finalmente se libertar. Se esse vídeo mexeu com algo profundo em você, deixa o like. Não é só um clique. É um compromisso simbólico com a sua própria liberdade. Se inscreve no Observatório do Eu, porque aqui a gente não ensina você a ser aceito. A gente ensina você a ser. Ativa o sino, porque cada vídeo é um convite para voltar para você. E lembra, você não precisa de permissão. Você nunca precisou. Você só precisa de coragem. A coragem de existir. A coragem de errar. A coragem de ser mal interpretado. A coragem de perder quem não estava pronto. Porque do outro lado dessa coragem está a única coisa que vale a pena. Uma vida que é verdadeiramente sua.